O cartório estava mergulhado num silêncio pesado, quebrado apenas pelo tic-tac insistente do relógio na parede. Clara sentia o frio da madeira sob as mãos trêmulas, enquanto as palavras da madrasta ecoavam na cabeça como um golpe. Abra mão da herança em favor do seu irmão. O ar parecia faltar. Ao seu lado, alguém respirava fundo demais. Do outro, um suspiro satisfeito cortou o ambiente. Quando o tabelião pigarreou e começou a ler, o som da própria voz pareceu distante. O papel tremeu. Uma caneta caiu no chão. Alguém conteve um grito. O coração de Clara disparou. Algo naquele instante mudaria tudo. E ela sentiu antes mesmo de entender. Bem-vindo ao Recanto das Histórias. Antes de começarmos, confira se você já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E me conte nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo esta história. Adoro saber de onde vêm os ouvintes que acompanham cada narrativa. Hoje vou contar a história de Clara, uma jovem enfermeira que, após a morte do pai, se vê no centro de uma trama familiar marcada por traições, segredos e uma herança capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Prepare-se para uma história intensa, cheia de tensão e reviravoltas. Olá, aqui é Verônica. Sou a viúva do seu pai. Precisamos nos encontrar com urgência. A voz ao telefone soava acostumada a dar ordens, fria e imperiosa. Clara sentiu um aperto no peito. Seu pai, Eduardo, havia falecido há 2 semanas e ela ainda estava processando a perda. Ele tinha sido um homem de negócios bem-sucedido, dono de uma empresa de construção e de uma fazenda no interior. Mas por muitos anos viveu com outra família, deixando Clara e sua mãe de lado. Sobre o que é? Clara perguntou confusa. Ela e a madrasta nunca haviam tido uma relação próxima. Na verdade, mal se falavam. Verônica sempre a tratou com desprezo, como se fosse um lembrete indesejado do passado de Eduardo. Eles nunca expressaram qualquer desejo de serem amigos, pensou Clara. Ah, pare com isso. Verônica riu, mas de forma nervosa. Você ainda vai ficar me dizendo o que fazer? Estarei te esperando no café da Rua das Flores daqui a 2 horas. Não se atrase. A ligação foi encerrada antes que Clara pudesse responder. Ela suspirou e olhou para o relógio. Teria que pedir uma folga no trabalho. Clara trabalhava como enfermeira no hospital municipal, um emprego que adorava apesar das longas horas e do estresse constante. Era uma jovem dedicada, que sempre sonhou em proporcionar uma vida melhor para sua filha, Laura, de 5 anos. Seu pai não era um homem pobre, mas havia escolhido viver com Verônica e o filho deles, Bruno, que era apenas 1 ano mais novo que Clara. A história da família era dolorosa. A mãe de Clara havia falecido em circunstâncias misteriosas, quando ela ainda era estudante universitária. Depois disso, Clara descobriu que seu pai já tinha um relacionamento com Verônica antes mesmo da morte de sua mãe. Foi um golpe devastador. Aos 18 anos, Clara saiu de casa e começou a viver sozinha. Ela não terminou a faculdade, engravidou e casou-se com Ricardo, um homem 7 anos mais velho que ela. No início, ele parecia o marido perfeito, atencioso e carinhoso. Clara se entregou completamente a esse amor, confiando nele ao ponto de registrar o apartamento que compraram no nome dele. Ele é o chefe da família, pensava na época. Mas nos últimos 2 anos, tudo havia mudado. Ricardo tornou-se frio, distante e muitas vezes cruel. Ele sonhava em enriquecer rapidamente e vivia fazendo planos de negócios mirabolantes. Trabalhava como coordenador de projetos na empresa do sogro, uma posição que ele sempre mencionava com orgulho. Passava cada vez mais tempo fora de casa, alegando viagens de trabalho ou horas extras. Clara suspeitava que havia algo errado, mas preferia acreditar que eram apenas dificuldades temporárias. Ela foi ao funeral do pai, mas ficou em segundo plano enquanto Verônica recebia as condolências. Os presentes cochichavam sobre a filha mais velha, mas Clara não se importou. Não participou da recepção após o enterro. Sentia que havia quitado sua última dívida com o pai.
E agora, inesperadamente, a madrasta a convocava para um encontro. Clara ligou para Pedro, seu melhor amigo desde a infância. Ele trabalhava como engenheiro em uma empresa de saneamento e sempre estava disponível para dar conselhos. Oi, você está na cidade? Clara perguntou rapidamente. Preciso de um conselho. A madrasta me chamou para um encontro e não sei o que esperar. Volto amanhã, prometeu Pedro. Mas tenha cuidado. Provavelmente é sobre a herança. Não deixe se enganar. Clara agradeceu e desligou. Olhou mais uma vez para o relógio e correu para se arrumar. Ainda tinha que buscar Laura no jardim de infância depois do encontro. O café ficava no centro histórico da cidade, em uma rua estreita e charmosa. Clara costumava passar por ali com sua mãe quando era criança. Às vezes levava Laura para tomar sorvete e passear no parque próximo, mas hoje, depois de um turno exaustivo no hospital, ela mal tinha forças para respirar. Verônica estava esperando ao lado de um carro importado, estacionado em frente ao café. Ela era uma mulher alta e elegante, que na juventude devia ter sido bonita. Mas agora, os anos começavam a pesar sobre seu rosto, e a luz revelava fios grisalhos entre os cabelos habilmente tingidos. Olá. Verônica a beijou na bochecha com lábios frios. Você chegou na hora certa. Adoro pessoas pontuais. Clara deu de ombros. Bem, no meu trabalho é importante. Tenho que cumprir as regras. Isto é um hospital. Ok, por que essa poesia toda? Verônica deu uma risadinha. Não vamos prolongar isso. Você provavelmente está contando com uma herança. Bem, seu pai deixou um testamento. E meu filho Bruno é o principal herdeiro. Mas há um porém. Você tem direito a uma parte. O valor não é muito alto, mas em negócios você não entende nada mesmo, não é? Clara sentiu o sangue ferver. O que você quer dizer? Perguntou, tentando manter a calma. Se papai me deixou uma herança, então eu tenho direito a ela. Pare com isso, Verônica acenou com a mão desdenhosamente. Eduardo não era um oligarca, e você está bem longe do mundo dos negócios. Se você quer bancar a princesa herdeira, vai desperdiçar tudo muito rápido. Bruno já está administrando a empresa com eficiência. É só você ceder sua parte em favor dele e receberá uma compensação generosa. Vou pensar nisso, Clara disse constrangida. Na verdade, eu poderia usar o dinheiro. Poderíamos começar uma nova vida com a Laura. A madrasta riu baixinho. Bem, veja você mesma, mas eu não me exibiria se fosse você. Então Verônica soltou a bomba. Aliás, seu marido trabalha há muito tempo em nossa empresa. Ou melhor, na empresa que pertence à família. Ouvi dizer que vocês têm problemas, mas posso resolvê-los facilmente. Ou piorá-los. A decisão é sua. A carreira do Ricardo, o salário, tudo pode desmoronar num instante. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntou incrédula. Você vai recusar a herança e ele terá tudo, disse Verônica com um sorriso significativo. Caso contrário, a culpa é exclusivamente sua. Você está me ameaçando? Clara ficou surpresa. Não, estou te avisando, disse Verônica balançando a cabeça. Pense bem, seu marido vai ficar sem trabalho. Como você vai sustentar uma criança com o salário de enfermeira? Ah, não faça meus chinelos rirem. Bem, eu preciso pensar. Clara respondeu, chocada com a chantagem descarada. A madrasta jogou várias notas de dinheiro sobre a mesa e se levantou. Clara terminou seu café e também se dirigiu para a saída. Estava quase atrasada para buscar Laura. Aquela noite seria longa. Clara precisava decidir o que fazer e, mais importante, descobrir até onde Ricardo estava envolvido nessa trama. Naquela noite em casa, Clara decidiu conversar com Ricardo. Ele estava sentado na sala, irritado como sempre ultimamente. Era assustador até mesmo se aproximar. Mas Clara já havia se decidido. Não queria ficar calada sobre um problema tão sério. Afinal, eles estavam casados há 7 anos e isso deveria significar alguma coisa. Precisamos conversar, ela disse, sentando-se à sua frente. Ricardo levantou os olhos, claramente incomodado. Sobre o quê? Ele perguntou com impaciência. Clara respirou fundo e contou sobre o encontro com Verônica.
sobre a herança e sobre a chantagem. Será que você não entende que com sua ganância está arruinando toda a minha vida? Ricardo ficou indignado. São só centavos a sua parte. Além disso, você precisa saber como administrar um negócio, e aqui está a chance da minha promoção caindo no meu colo. Você sequer entende isso? Mas meu pai, já que ele me mencionou no testamento, significa que ele queria isso. Clara insistiu. Você não o vê há anos. Que diferença faz para você o que ele queria ou não? Você deveria pensar na sua família, não no pai que teve um caso e depois se casou com a amante. Ricardo retrucou. Você sequer entende que com essa promoção finalmente poderemos sair das dívidas? Desista dessa parte. Clara ficou em silêncio, sentindo lágrimas de raiva queimarem seus olhos. Honestamente, não tenho certeza, ela disse baixinho. Você é egoísta. Ricardo a deixou boquiaberta. Você sempre faz as coisas do seu jeito. Não se importa com os outros. Sou eu quem sustenta a família. E você fica aí parada. Clara foi para a cama em silêncio. Sua cabeça começou a doer intensamente. Ricardo permaneceu na cozinha, como acontecia quase sempre ultimamente. Ele ficava acordado até tarde e ia para a cama quando Clara já estava dormindo. Mas dessa vez, Clara acordou com sede no meio da noite. Levantou-se para beber água e ouviu Ricardo falando baixinho ao telefone atrás da porta do banheiro. Apenas fragmentos de frases chegaram até ela. Sim, meu amor, eu vou resolver tudo. Essa tola vai assinar. Em breve estaremos juntos e levaremos a criança. E nós a expulsaremos. De repente, Clara perdeu completamente a vontade de beber água. Ela voltou para a cama, tentando compreender o que acabara de ouvir. Foi uma verdadeira traição. Descobriu-se indesejada em sua própria casa, e não apenas em casa, mas também na vida do marido. Claro que Clara suspeitava de algo, mas até recentemente achava que conseguiria lidar com tudo. Agora descobria que o marido planejava levar a filha embora, e ela precisava vencer pelo menos a batalha judicial. Era preciso ganhar tempo e ver o que fazer com ele. A noite foi longa e sem sono. Na manhã seguinte, Ricardo olhou para ela atentamente na cozinha. Clara estava dando café da manhã para Laura, tentando conter as lágrimas, e ele deu um sorriso irônico. Bem, você já se decidiu? Posso passar a resposta para Verônica, se necessário. Isso será uma vantagem. Eles me colocarão imediatamente em uma posição favorável. Você está interessado em algo além dos benefícios? Clara olhou para ele com tristeza. Chega de fingir ser uma santa, disse Ricardo fazendo uma careta. Se você não assinar, vou registrar o divórcio. Com quem você acha que a criança ficará? Com a mãe que ganha trocados ou com um pai rico? Eu tenho um apartamento, um carro, e você simplesmente vai acabar na rua. Aliás, já consultei um advogado. Ele disse que tenho grandes chances de conseguir a guarda. Você trabalha em turnos, mal tem tempo para a menina, enquanto eu posso oferecer estrutura e estabilidade. A voz de Ricardo soava fria e calculista. Isso é chantagem? Clara ficou surpresa. Ricardo, estamos juntos há tantos anos. Então faça algo pelo bem da família, ele rugiu. Estou cansado de te arrastar. Você podia pelo menos uma vez fazer um esforço pelo bem comum. Certo, diga a ela que concordo, Clara disse baixinho. Essa menina é esperta. O marido pulou, deu um beijo no topo da cabeça dela e saiu correndo. O cargo de chefe está praticamente garantido para mim. Todos vão morrer de inveja. Certo, já vou indo. Ricardo se arrumou rapidamente e saiu de casa. Clara, olhando para a chuva lá fora pela janela, percebeu que ela e Laura estariam molhadas novamente. Ricardo era o único da família que tinha carro. No fim, ela teve que ir buscar os casacos de chuva no armário. Laura conversava despreocupadamente sobre alguma coisa e perguntou se podia pular nas poças. Clara respondeu mecanicamente. Ela não estava com vontade de conversar. Todos os seus pensamentos estavam agora ocupados com o próximo encontro no cartório. Uma hora depois, Verônica ligou. A voz soava muito bem. Tinha até algumas notas novas que Clara nunca tinha ouvido. Normalmente, a madrasta a tratava com desprezo.
Essa menina é esperta. Eu disse ao Bruno que a irmã dele não é boba, lamentou Verônica sem conseguir esconder a alegria. Não se preocupe. Você receberá uma compensação financeira. Vai comprar para sua filha? Qual o nome dela? Laura? Alguma boneca? Laura, corrigiu Clara. Esse é o nome da minha filha. Bem, não preciso saber. Verônica riu baixinho, voltando ao seu tom habitual. De qualquer forma, o tabelião está me esperando amanhã às 12 horas. Espero que você consiga folga. Seu trabalho é muito importante. Ouvi dizer que há escassez de enfermeiros por lá. Clara prometeu que viria, mas suas constantes ausências do trabalho já estavam deixando a enfermeira-chefe insatisfeita. A enfermeira-chefe Regina imediatamente fez uma careta quando Clara pediu mais uma folga. Silva, você não quer trabalhar? Diga logo, ela disse rispidamente. Regina, eu realmente preciso, é importante. A reunião é no cartório, Clara explicou já em estado de angústia mental. Pare com isso e siga sua vida como quiser, disse a enfermeira-chefe com firmeza. E eu já estou farta das suas ausências. As enfermeiras estão sempre fazendo o trabalho dos auxiliares. Mas você mesma demitiu todos, lembrou Clara. Silva, seu contrato temporário está prestes a ser encerrado, disparou Regina. Não precisa renovar então. Posso sair agora mesmo, disse Clara, sentindo lágrimas de ressentimento brotando em seus olhos. A chantagem matinal do marido finalmente a havia quebrado. Neste momento você não está saindo do trabalho. E quem vai trabalhar? Começou a gritar a chefe. Bem, isso não é da minha conta, disse Clara, indiferente. Agora, ela tinha absolutamente tudo igual aos problemas dos outros. Ela só se interessava pelos seus próprios assuntos. 2 horas depois, Clara saiu do hospital com pagamento referente a menos de 1 mês. Agora, ela não estava pensando no que aconteceria amanhã. Sabia que havia escassez de enfermeiros em todos os lugares. Então simplesmente tinha que se virar de alguma forma. Até o anoitecer, Clara passeou pela cidade. Lembrou-se da infância, da mãe e do pai, a guiando pelo parque. Como a vida dela havia ficado tão desorganizada? Naquela noite em casa, Ricardo estava excepcionalmente animado e alegre. Ela não mencionou sua demissão. Ricardo leu uma história para Laura antes de dormir e depois disse que tinha o dia seguinte livre. Vou com você para apoio moral, disse ele, e em geral não faria mal ser visto aos olhos do chefe. Que eles se acostumem com o fato de que sou uma pessoa muito útil. Como quiser, não me importo, Clara deu de ombros. Escuta, mas pelo menos você pode não fazer uma expressão carrancuda quando a família tem um motivo para se alegrar? Ele enlouqueceu. Ah, qual é? Disse Clara. Eu não disse nada disso. Claro. Escuta, eu preciso dessa promoção e você fará de tudo para que isso aconteça. Clara assentiu resignada. Discutir com Ricardo não fazia sentido. Ele já havia decidido tudo por ela. Tudo o que restava era submeter-se ao destino. Na manhã seguinte, Ricardo a seguiu por toda parte, como se esperasse que sua esposa fugisse. Foram de carro até o cartório. O marido não escondeu seu triunfo. Ele olhou para ela com desdém. Clara, no entanto, estava ficando cada vez mais nervosa. O tabelião, Dr. Alexandre, era um homem de meia idade e sério. Pareceu olhar Clara com pena e talvez até com perplexidade. Verônica estava bem vestida, como se estivesse se preparando para uma recepção. Bruno parecia um típico gerente de sucesso. Terno, gravata, camisa branca como a neve. Ele olhou para Clara como se ela fosse um inseto incomodando. O tabelião sugeriu iniciar o processo de herança. Bruno e Verônica sorriram, animaram-se e olharam significativamente para Ricardo. Ele estava se transformando numa rocha lisonjeira. Clara pensou que agora ele se curvaria. Queria muito agradar aquelas pessoas. Lágrimas voltaram a brotar em seus olhos. Mais do que qualquer coisa no mundo, agora ela só queria fugir daqui e nunca mais voltar. Mas era impossível. Clara sentou-se à mesa do tabelião e começou a assinar os papéis um por um, sem dar ouvidos aos sussurros pelas suas costas. Quando o último documento foi assinado, Verônica se pronunciou. Que menina esperta! Valeu a pena insistir tanto.
Aqui, fique com isso, como combinado. Ela jogou um envelope sobre a mesa. Uma pequena compensação por seu tempo e sua prudência. Clara pegou o envelope mecanicamente, sentindo-se vazia por dentro. Foi então que o tabelião a parou. Cidadã Silva, para onde você está correndo? Doutor Alexandre a parou. O procedimento ainda não está concluído. Clara Eduardo, seu pai providenciou tal desenvolvimento de eventos. Existe uma cláusula secreta especial no testamento que entra em vigor sob certas circunstâncias. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Clara ouviu Bruno resmungar de descontentamento, Verônica bufar e Ricardo prender a respiração. Ela só queria que tudo terminasse o mais rápido possível, mas o que viria a seguir mudaria tudo. Então, continuou o tabelião, ajustando os óculos. Caso minha filha Clara Eduardo Silva recuse os benefícios a que tem direito, a parte da herança em favor de qualquer um dos outros herdeiros, ela automaticamente e exclusivamente herda meu principal bem, um terreno com a propriedade localizada na fazenda Santa Rita, bem como uma participação majoritária nas ações da empresa. O que você está dizendo? Verônica gritou, atirando-se sobre o tabelião. O segurança a afastou delicadamente, mas com firmeza. Isso não é possível. Eduardo escreveu seu testamento na minha frente e o alterou 2 semanas antes de falecer. Doutor Alexandre respondeu calmamente. Tudo foi gravado em vídeo na frente de testemunhas. Existe um laudo médico sobre a sanidade do testador naquele mesmo dia. Tudo está em ordem, senhora. Mãe, o que devo fazer? Perguntou Bruno, pálido como a morte, apontando o dedo para a irmã. Será que isso vai resolver tudo? Nós não temos nada que possamos fazer? Você vai manter seu apartamento na cidade e outra casa. E também contas bancárias, respondeu o tabelião calmamente. Mas isso não é nada comparado ao que aquela leva, lamentou Verônica. Ele não falou com você tantos anos. O que ele decidiu fazer no final? Não sei, sussurrou Clara cambaleando. Ricardo, com o rosto inicialmente inexpressivo, a amparou. Mas logo um sorriso ganancioso surgiu em seu rosto. Ele nem sequer contava com uma captura tão valiosa. Ricardo estava agora pensando em como poderia usar o novo estado da esposa da melhor maneira possível. Quero te contar, continuou calmamente o tabelião. A fazenda Santa Rita não é apenas um lugar isolado. Os incorporadores estão prontos para comprar seu terreno ali agora mesmo, por qualquer preço. Entende? Não precisa ter pressa. Receba sua herança com calma e aproveite a vida. Com isso em mente, tome uma decisão. Aqui estão as informações essenciais. O endereço está nos documentos. Parabéns. Seu pai já se encarregou de pagar todas as taxas. Atônita, Clara assinou mais um documento após o outro, sentindo-se como um robô. Seus dedos estavam com cãibras devido ao esforço incomum. Atrás dela, os outros herdeiros ofegavam e respiravam com dificuldade. Sair do escritório foi assustador. Clara entrou numa jaula com predadores e ela imediatamente se viu no centro das atenções. Ricardo correu até ela e a abraçou, girando-a. Querida, eu sempre acreditei em você, ele disse alegremente. Sabia que minha esposa não era apenas uma enfermeira no hospital. Ah, agora vamos começar a viver. Senhor, que herança. Ricardo, me coloque no chão, por favor, Clara pediu baixinho. Ela se sentia inquieta com o fogo intenso que brilhava nos olhos dele. Você armou tudo isso? Verônica se atirou sobre ela com punhos cerrados. Diga-me quando você viu seu pai. O que você fez? Contou uma história sobre Bruno que Eduardo o privou da coisa mais importante? Não vejo meu pai há muito tempo, disse Clara. Ele me deu os parabéns pelo aniversário da Laura e foi só isso. Nunca mais nos vimos. Você sabia do testamento, por isso concordou em recusar tão facilmente, Verônica sibilou. Aposto que isso vai parar no tribunal. Só para você saber, está comemorando cedo demais. Vou provar a fraude de vocês e expor todos vocês. Golpistas. Ah, Bruno, vamos embora, não há mais nada para fazer aqui. Quero falar com ela, insistiu Bruno.
Não, nos encontraremos no tribunal agora. Cuspi as palavras no rosto de Verônica. Deixe-a saber que ela não vai se safar dessa. Ela decidiu privar meu filho. Clara empurrou a madrasta para o lado. Preciso ir. Vai se ferrar. Verônica cuspiu nela, perdendo instantaneamente todo o seu brilho anterior. Golpistas. Tão quieta quanto a mãe dela. Você me olha com esses seus olhos ingênuos, mas na verdade é um tubarão. Ricardo a arrastou para fora. Precisa de carona para o trabalho? Não, não preciso, ela disse, dispensando a ideia com um gesto de mão. Ir trabalhar você também. Sim, claro. Eu já vou administrar a empresa. O marido dela olhou-a diretamente nos olhos. Você entende. Eu estou muito mais interessado no assunto do que você. Clara assentiu para ele confusa e desceu os degraus do cartório. Saiu do escritório e ficou perambulando pela cidade. Não queria ir para casa após a turbulência emocional. Clara comprou um sorvete de uma barraquinha de rua e saiu passeando pelo parque. Seus olhos estavam fixos no rosto do pai durante o último encontro deles. Descobriu-se que Eduardo conhecia muito bem sua segunda esposa e seu filho, calculou suas ações como qualquer bom empresário e providenciou tudo para não deixar a filha sem herança. O coração de Clara começou a bater mais rápido de gratidão ao pai. Sim, eles não se davam bem nos últimos anos, mas papai ainda a amava. Depois de algumas horas, ela finalmente se arrumou para ir para casa. Os documentos na bolsa pareciam queimar suas mãos, mas outra surpresa aguardava Clara em casa. Uma jovem estava saindo da porta do apartamento deles, uma beleza estonteante, uma morena com unhas perfeitamente longas e pintadas de vermelho claro. Comparada a ela, Clara imediatamente parecia um rato cinzento comum. Quem é você? Ela perguntou. Ricardo me deu as chaves. A mulher riu baixinho. Ele disse que eu podia me instalar. A senhora é a esposa dele? Sim. E a dona desta casa, na verdade, acrescentou Clara com firmeza. Bem, claro, continue sonhando. A garota deu uma risadinha. O apartamento está registrado em nome do Ricardo. Faça o que inventar lá. E estou grávida, e logo darei à luz o filho dele. Meu filho não vai crescer na pobreza, com certeza. E o lugar aqui é tão miserável. Aliás, eu já fiz um orçamento para reparos. Do que você está falando? Clara olhou para ela confusa. O que você ouviu? Ela acenou com a mão, dispensando. Pronto, assinei os papéis, vamos. Você tem até a noite. E Ricardo não disse nada? Os homens são sempre uns covardes. Estou aqui sem tempo nenhum para conversar. A estranha saiu do apartamento e fugiu escada abaixo. Sorriu sarcasticamente uma última vez. Clara sentiu-se mal de nojo. Então era assim que aquela misteriosa amante se parecia. A mulher pela qual Ricardo estava disposto a destruir sua família. Clara parou de juntar suas coisas, principalmente as mais necessárias. O resto parecia agora irrelevante. Tiraram uma mala e uma bolsa de viagem volumosa. Arrumou tudo com cuidado e correu para o jardim de infância buscar Laura. Em sua bolsa estava o coelhinho de pelúcia favorito da filha. No caminho, Clara refletiu sobre o momento em que sua vida se transformou em um campo de batalha. Havia inimigos por todos os lados, e ela estava tão cansada dessa luta sem fim. Estava exausta devido ao trabalho árduo e ao estresse constante. A decisão pareceu surgir naturalmente. Ela iria até aquela fazenda da qual ela se tornou proprietária hoje e começaria a viver da maneira que achasse melhor. Não voltaria para aquele apartamento, para aquele casamento destruído. A fazenda seria seu recomeço, seu refúgio, o lugar onde ela e Laura poderiam finalmente viver em paz. No jardim de infância, Clara escreveu uma declaração informando que estava retirando Laura por tempo indeterminado, sabendo que não retornariam àquela cidade tão cedo. Laura, ao ver a mala e a bolsa, imediatamente entendeu tudo e ficou preocupada, mas depois de receber seu coelho favorito, se acalmou. Uma hora depois, elas já estavam na estrada para a fazenda Santa Rita. Havia um ônibus indo para lá. Felizmente, a comunicação com a cidade era regular. A fazenda foi encontrada imediatamente. Ficava bem no centro da propriedade,
robusta, com uma varanda ampla e janelas grandes. Clara lembrou que já havia estado ali com seus avós quando criança. Ela sorriu. As lembranças eram as mais carinhosas. É verdade, a casa claramente precisava de reparos. As dobradiças rangiam. As janelas eram difíceis de abrir. A água estava no poço. Não havia encanamento na casa. A bomba também estava lá, mas não funcionava. O motivo da bomba não funcionar foi descoberto rapidamente. A luz da casa estava apagada. Clara não conseguia encontrar onde a eletricidade havia sido desligada, mas encontrou velas em um dos armários. Ela e a filha jantaram sanduíches que compraram na cidade. Laura encarou tudo como uma aventura e logo adormeceu. No dia seguinte, Clara e Laura foram à prefeitura para preencher a documentação de registro. Olharam para ela com curiosidade, como se fosse uma estranha. Prometeram enviar um eletricista. Clara ficou radiante. Era uma ótima notícia. Uma vida sem conforto definitivamente não era lisonjeira. Voltaram para casa e Laura logo adormeceu devido ao excesso de impressões. Clara decidiu explorar a área, mas quase imediatamente viu uma caminhonete vermelha passar em alta velocidade pelo portão. Esse tipo de transporte era comum, mas a velocidade era preocupante. Clara ficou surpresa, mas continuou a examinar o território. Logo, 3 figuras masculinas apareceram no local. A princípio, ela pensou que fossem os eletricistas e até ficou feliz. Mas os homens se aproximavam de forma ameaçadora e pareciam alcoolizados. Seu coração estremeceu. Ela já havia ouvido falar deles na prefeitura. Os funcionários haviam mencionado que alguns homens da região andavam rondando propriedades desocupadas, especialmente depois que a notícia da herança se espalhou. Clara não imaginou que eles apareceriam tão rápido. Os que vieram perceberam seu medo e explodiram em fúria. "O que foi, garota da cidade, você não gosta da gente?" perguntou o mais velho deles. "E você não tem nada a ver com isso. Não gostamos de gente assim." "Vá embora", Clara sussurrou, paralisada de medo. "O que você está dizendo? Você está delirando?" "Aliás, estamos interessados em ouvir. Fale mais alto." Ele começou a gritar novamente. "Bem, o que eclodiu? Isto é uma zona rural. Algo vai acontecer amanhã. E você está sozinha. Aliás, temos incêndios aqui. A casa vai pegar fogo como um fósforo junto com você. Por que você ficou em silêncio? É assustador?" O mais velho aproximou o rosto vermelho dela, exalando um odor alcoólico insuportável. "Não faz sentido cobiçar a propriedade alheia." "Verônica te contratou?" Ela acertou o alvo. "Entendi, já me decidi, qualquer método serve." "Mas você está enganado. Esta é a fazenda dos meus avós. E eu não sou de fora. Silva. Já ouviu falar de gente assim?" Clara tentou parecer confiante. "Até a dona anterior pensou que viveria feliz para sempre. Já lidamos com coisas piores." Naquele momento, pelas costas dos convidados, ouviu-se um som de movimento. Um homem de aproximadamente 30 anos apareceu no campo de visão de Clara. Ele vestia um traje de trabalho e botas. Ao avistarem o novo visitante, o trio se aquietou. "Nunca mais verei ninguém aqui, nem perto desta propriedade." O estranho disse baixinho, mas com autoridade firme. "Vou chamar a polícia e registrar invasão de propriedade. Sou testemunha." "O que você está fazendo, Daniel? Você está completamente louco?" rosnou o construtor mais velho. "Passamos aqui só para nos conhecer." "E você os reconheceu como vizinhos?" perguntou Daniel a Clara. "A propósito, esperem por Capitão Ferreira, oficial de polícia do distrito. Encontrei suas armadilhas na mata de novo. Um dia eles vão prender vocês." "Daniel, seja homem e não abandone pais de família", gritou o mais magro dos homens. "Sou arrimo de família." "Ferreira, você é um caçador ilegal?" respondeu Daniel calmamente. "E eu não tenho nada a conversar com gente assim. Você responderá pessoalmente por cada animal capturado ilegalmente." Os homens saíram cochichando, e o homem de uniforme se virou para Clara. Ele era uma cabeça mais alto que ela, com um rosto magro e cansado, mas seus olhos castanhos pareciam confiantes. "Bem,
Considere-me conhecido, sorriu ele. Seu vizinho e também o caseiro local. Você é nova por aqui? Obrigada por me ajudar. Eu estava com muito medo, disse Clara. Bem, eu trabalho aqui há 3 anos, ele assentiu. Antes disso, trabalhei como piloto agrícola, mas agora cuido desta propriedade. Minha visão já não é suficiente para voar. E você é a única aqui com sua filha? Daniel perguntou. Clara assentiu. Ela tem 5 anos. E você? A esposa foi embora há 3 anos para procurar uma vida melhor. Não sabemos nada sobre ela. Me divorciei e a privei dos direitos parentais. Tenho um filho, Gabriel, de 7 anos. Entendi, e estou prestes a me divorciar. Clara contou brevemente sua triste história. Não se preocupe, as coisas vão melhorar. Daniel assentiu. Sabe, eu não me tornei caseiro porque tinha uma vida boa, mas agora estou bastante feliz. Precisa de alguma ajuda? Bem, depende. Ainda não há eletricidade, nem gás, suspirou Clara. E eu tenho uma filha. Estou esperando os eletricistas, senão não posso nem ferver água na chaleira. A propósito, você é filha de Eduardo? Sim. Ele vinha ao cemitério todos os anos e nos dizia para quem a fazenda seria deixada. Daniel verificou rapidamente o que estava acontecendo com a eletricidade e o gás. Logo ficou claro que na casa, os fusíveis foram simplesmente desligados. Ele mostrou como ligar a máquina e também encontrou e abriu a válvula do cano de gás. Clara ficou feliz em retornar à civilização. Laura lançou um olhar de curiosidade para o estranho, mas logo aceitou sua presença. Daniel se despediu deles e foi embora. Ao longo das semanas seguintes, Clara foi se adaptando muito bem à fazenda. Matriculou Laura em um jardim de infância local e conseguiu um emprego em um posto de saúde rural. A médica Helena, uma mulher mais velha, a princípio não confiava muito nela, mas gradualmente acabou se conectando e deixou de controlar tão rigidamente o trabalho. Helena morava na cidade e chegava à fazenda para trabalhar, comportando-se com a mesma profissionalidade em relação a todos. Ricardo não ligou nem veio visitar, e isso foi preocupante. Clara decidiu que entraria com o pedido de divórcio por conta própria. Retomar o relacionamento com o infiel não era uma opção. Um dia, durante uma consulta no posto de saúde, Clara conheceu seu Valdir, um homem mais velho. Ele estava genuinamente interessado na vida dela. Falava muito e, em geral, parecia um excêntrico esquisito em comparação com os outros moradores locais. Clara gostou de seu Valdir imediatamente e ele se ofereceu para ajudar na reforma da casa. Você está sozinha e parece que tem muita coisa aí que precisa ser atualizada. O velho sorriu para ela. Não se preocupe, não vou cobrar nada. É só que adoro companhia. Sabe, Clara, trabalhei com pessoas a vida toda. Eu era engenheiro em uma grande fábrica. Mas na velhice senti atração pela minha terra natal. Afinal, é aqui que meus ancestrais estão enterrados, assim como minha esposa. E seus filhos? Ela perguntou, olhando para os padrões na camisa florida de seu Valdir. Ele estava vestido de forma bastante excêntrica. Os filhos cresceram e foram morar em cidades diferentes, disse o idoso, gesticulando. Minha esposa achou que era excentricidade, não entendeu? Se divorciou de mim e foi morar com a filha em Florianópolis. Às vezes envia fotos de seus passeios. Eu me sinto bem aqui, pescando na mata com gente boa. Bem, sim, especialmente Ferreira e seus amigos. Clara estremeceu ao se lembrar. Você também cruzou o caminho deles? Ah, sim. Ovelhas negras da região, suspirou seu Valdir. Mas você sabe, eles só falam muito, mas são mais covardes que qualquer coisa. Geralmente estou disposta a aceitar qualquer ajuda. Realmente parece que há muito trabalho a ser feito, disse Clara. Será um prazer, assegurou-lhe seu Valdir. É por isso que me consideram um esquisito aqui, não me levam muito a sério, então às vezes não há ninguém com quem trocar uma palavra. Mas Daniel é um bom homem, Clara sugeriu. Você pode ser amigo dele. Ele é o nosso caseiro, mas ele é silencioso, não diz uma palavra. Você vai conseguir, riu o velho. Ele é um homem do campo.
O que se pode esperar dele? No mesmo dia em que Clara foi buscar Laura no jardim de infância, a professora aproximou-se dela timidamente. Você é Silva, certo? Vizinha do Daniel? Sim, Clara assentiu. O que houve? Daniel pediu que Gabriel fosse buscado no jardim. A professora ficou confusa. Ele acabou de ser chamado para uma emergência e não há como ele chegar a tempo do fechamento. Ah, tudo bem, Gabriel, você vem com a gente? Clara chamou o menino. Laura estendeu a mão alegremente para ele. O filho do caseiro acabou se mostrando uma pessoa muito simpática e bem educada. Clara alimentou as crianças e as sentou para brincar no quarto. Logo escureceu e ficou claro que o vizinho estava atrasado. No fim, Clara colocou as crianças para dormir em seu quarto. Gabriel se revirou um pouco na cama, mas não estava sendo caprichoso. Daniel bateu na janela por volta da meia-noite. Seu rosto estava cansado. Havia sombras sob seus olhos. Desculpe pelo atraso. Onde ele está? Perguntou da porta. O menino está dormindo e acho melhor não acordá-lo. Talvez você possa buscá-lo pela manhã, sugeriu Clara. Ele já está sobrecarregado de impressões hoje. Ah, entendi. Obrigado. Tivemos uma emergência, eu tive que ir, explicou Daniel brevemente. Sem comida, sem filho, não tive tempo de buscá-lo. Deixe-me alimentá-lo, sugeriu Clara. Depois você pode ir dormir, e eu posso trazer Gabriel de manhã, ou entre você mesmo. Ela fritou rapidamente alguns ovos, fatiou salada, ferveu água na chaleira. Daniel observava seus movimentos com interesse. Então ele a agradeceu por tudo e foi para casa, cambaleando de cansaço. No dia seguinte, sábado, ele apareceu na casa deles apenas ao meio-dia. Pegou o filho em silêncio, acenou com a cabeça para Clara e foi embora. Estou lhe dizendo, ele é silencioso, disse seu Valdir atrás dela. Bem, minha cara, estou totalmente à sua disposição para o que precisar. Bem, eu tinha pensado em desmontar o galpão, respondeu Clara. Vamos tomar um chá primeiro. Preparei algumas panquecas e na adega encontrei geleia de morango. É incrivelmente deliciosa. Sim, sua avó era uma mestre em conservas. Seu Valdir assentiu. Por que não tomar uma bebida, já que a anfitriã está oferecendo? E a partir daquele dia, o bondoso seu Valdir tornou-se um convidado frequente em sua casa, preparando algo na varanda, ajudou a desmontar o galpão e o sótão, preparou a horta com as próprias mãos. Não foi só Clara que fez amigos. Gabriel corria para Laura todas as tardes. Às vezes, Daniel pedia para deixá-lo passar a noite. O vizinho continuava taciturno, mas agora chegava com presentes. Trazia biscoitos para as crianças e alguns presentes do campo. Um dia, quando a chuva interrompeu o plantio do jardim de flores, Clara e seu Valdir continuaram a desmontar o galpão. Na verdade, era mais parecido com uma garagem, um edifício sólido de pedra. Como disse seu Valdir, foi o avô de Clara que o construiu. Ali, na alvenaria, encontraram inesperadamente uma caixa de ferro emparedada. Um tesouro? Ou o quê? Seu Valdir sorriu radiante. Bem, que sorte. E o que poderia haver lá? Bem, não é um tesouro de família, Clara duvidou. Papai, é claro que ele era um homem de negócios, mas meus avós eram pessoas comuns. Vamos abrir agora e vamos descobrir, murmurou o avô. A borda da caixa foi aberta com um canivete. Debaixo da tampa foram encontradas pilhas de cartas. O pai escreveu para a mãe e deixou esses tesouros inesperados. Clara carregou cuidadosamente a descoberta para dentro de casa e, à noite, abriu a caixa e mergulhou na leitura. Descobriu-se que papai escrevia cartas com a mesma frequência, uma vez por semana. Ele e a mãe tinham essa tradição. Por que essas mensagens estavam escondidas? Clara não entendeu de início. Mas gradualmente a história foi se revelando. Tudo ficou mais claro. Em suas cartas o pai abriu seu coração e se aproximou da filha mais perto a cada linha. Ali ele admitiu pela primeira vez que a assistente não lhe dava descanso. Tinha ciúmes da esposa dele e, em geral, se comportava de forma estranha, embora Eduardo não tenha dado nenhuma razão. Então ele pediu conselhos à mãe.
Ele escreveu que sua assistente Verônica lhe havia oferecido algo para beber. E Eduardo acordou na cama dela, sem se lembrar de absolutamente nada do que havia acontecido no dia anterior. E logo depois, Verônica anunciou sobre a gravidez dela. O pai foi forçado a admitir essa criança, e depois vieram muitas cartas com histórias de perseguição. Verônica exigiu que ele se casasse com ela. O pai recusou, e então a mãe faleceu, deixando um testamento em favor de Clara. Nessa época, Clara já estudava na faculdade. Eduardo desistiu depois da morte de sua primeira esposa. Ele acabou se casando com Verônica, mas então alguns fatos verdadeiramente chocantes começaram a vir à tona. Descobriu-se que Clara não foi a única que achou suspeita o falecimento de sua mãe no acidente. O pai também suspeitou de algo e chegou a contratar um detetive particular. Mas o detetive não correspondeu às expectativas. O homem estava conduzindo uma investigação em seu tempo livre. Ele disse ter encontrado uma pista, e então desapareceu. Papai escreveu que o caso do seu desaparecimento nunca foi resolvido. Meses depois, quando a vida na fazenda já estava mais estabelecida e Clara sentia-se verdadeiramente em casa, Daniel apareceu em uma tarde de domingo. Estava diferente, arrumado, com uma camisa limpa e o cabelo penteado. Sabe, eu não gosto de falar muito, como você provavelmente já percebeu, ele começou. E declarações ainda mais. Mas eu quero te pedir em casamento e que você seja a mãe do Gabriel. Acho que nossos filhos estão ótimos juntos. E me apaixonei por você logo no nosso primeiro encontro. Mas se você recusar, eu aceito tudo. Concordo, Clara sorriu. Só que, por favor, vamos comprar um terno decente para você e para seu Valdir. Caso contrário, toda a região vai se lembrar de nós. Ah, qual é? Eu estou bem com minha roupa de trabalho, respondeu Daniel com um sorriso. E daí, se estiver um pouco surrada? Lembre-se disso. Estou contando com fotos de casamento que ainda possam ser exibidas aos netos, disse Clara. E a resposta foi um largo sorriso. Clara percebeu que amava esse homem melancólico, que também teve que suportar muitas provações na vida. Depois de ler a pilha de cartas até o fim, Clara decidiu concluir todas as formalidades legais o mais rápido possível. Foi à cidade, entrou com o pedido de divórcio no tribunal e depois foi ao escritório do pai. A empresa agora pertencia a ela, e muitas surpresas aguardavam lá. Com a ajuda de um antigo funcionário de confiança, Dr. Mário, Clara descobriu esquemas de desvio de dinheiro orquestrados por Verônica e Bruno ao longo de anos. Também encontrou evidências de poluição ambiental grave causada pela empresa. Clara tomou medidas imediatas para corrigir a situação e denunciou os crimes às autoridades competentes. A descoberta mais perturbadora veio quando Gabriel, o filho de Daniel, encontrou uma placa de polícia perto do rio. Era do irmão de seu Valdir, o detetive que havia desaparecido anos atrás. A polícia encontrou os restos mortais e reabriu o caso. Após meses de investigação cuidadosa, as apurações apontavam para Verônica e seus cúmplices como responsáveis. Uma tentativa de incriminar Clara com substâncias ilícitas foi frustrada graças à vigilância de Daniel. O criminoso contratado testemunhou contra Verônica em troca de redução de pena. Ricardo também foi exposto por seus esquemas financeiros e infidelidades múltiplas. Alessandra, a amante grávida, tornou-se aliada de Clara ao revelar todos os planos tramados contra ela. Com o avanço das investigações e das apurações, Verônica, Bruno e Ricardo enfrentaram processos criminais por fraude, desvio de recursos e outros crimes. A justiça trabalhou metodicamente para garantir que cada culpado respondesse adequadamente por seus atos. Clara lançou programas de recuperação ambiental e construção de estações de tratamento, com a ajuda de Pedro e seu Valdir. Ajudou Alessandra e sua filha, que nasceu com um problema cardíaco que foi tratado com sucesso. Com o tempo, Daniel pediu Clara em casamento, e ela aceitou reconhecendo que amava esse homem de poucas palavras, mas de coração generoso. A vida de Clara havia se transformado completamente. De uma enfermeira oprimida e traída,
Tornou-se uma empresária bem-sucedida e uma mulher realizada, cercada por pessoas que verdadeiramente se importavam com ela. Seu pai, mesmo ausente, havia planejado cuidadosamente seu futuro, garantindo que a justiça prevalecesse no final. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nesta história. Foi a reviravolta no cartório, a coragem de Clara em recomeçar, ou o amor que floresceu em meio às adversidades? Suas palavras são muito importantes para mim e me motivam a continuar trazendo histórias cheias de emoção e reviravoltas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.